Você já teve um terrário que morreu? Que o musgo ficou seco, ou ficou muito escuro, ou a planta ficou toda esticada, normalmente em direção à luz, ou o vidro ficou todo embaçado que você nem conseguia ver o terrário dentro, ou pior, apareceram manchas brancas no seu substrato ou dentro do terrário, alguma coisa ali que você viu que não estava legal? Nesse vídeo aqui eu vou te falar como descobrir se o seu terrário morreu ou não. E pode parecer besteira, às vezes ele não morreu. Às vezes você só precisa ter algumas atitudes, algumas ações que vão recuperar o seu terrário. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Existem muitos motivos que podem levar um terrário à morte. Não tem como eu te dar uma fórmula mágica que vai funcionar para todos os terrários. Se você fizer isso, o terrário não vai morrer. Se você fizer isso, você vai recuperar o seu terrário. Não tem como eu te passar. Planta é um ser vivo e dentro do vidro vai se comportar de um jeito diferente de planta para planta. Isso vai variar e é normal. Mas é de cortar o meu coração quando eu vejo um terrário sendo desfeito, quando as pessoas me mandam fotos, algo assim, e esse terrário poderia ter sido recuperado. Com apenas pequenas ações, a gente podia ter recuperado esse terrário e não precisava desmontar todas as camadas, que às vezes estão boas, trocar todas as plantas, que às vezes só precisam de uma poda, trocar, jogar tudo fora, às vezes é um musgo que só precisa ser trocado. Então, nesse vídeo eu vou te falar 5 dos principais sintomas que você precisa observar no seu terrário para saber se ele realmente morreu ou se dá ainda para recuperar. O primeiro sintoma, folhas secas, musgo amarelo, ressecado. O que pode ser isso? Normalmente, a causa primária, sem sombra de dúvida, é falta de água. Pode ser falta de rega, ou pode ser que a vedação do seu terrário esteja muito aberta, evaporando muita água, saindo muita água. Então, tem que tomar cuidado com isso. O que fazer? Depende muito do estado que ele está. Às vezes, a planta ainda está boa, porque ela conseguiu ali puxar toda a umidade, está meio murcha, mas ela está boa. Mas o musgo já está amarelo, já está seco, sabe? Já está com aquela aparência de palha seca. Aí tem que trocar o musgo, gente. Não adianta colocar água, porque ele pode até voltar a ficar fofinho, mas vai ficar amarelado. O musgo não fica muito bem com o clima seco, ele amarela mesmo. Então, o melhor é trocar esse musgo, que já vai dar uma boa revigorada. E, claro, regar o terrário. A planta. Vai depender da planta. Se a planta estiver muito seca, assim, já com aparência marrom, tem que trocar. Ela não vai rebrotar e ficar vermelha ou verde de novo. Você vai precisar trocar a planta. E se tiver muito seco, eu recomendo prestar atenção na base do terrário. Se ela estiver muito seco, você nem precisa desfazer a base, porque você consegue retirar aquela planta que está enraizada, se é que pegou raiz, com cuidado para não desmanchar as camadas. E de tão seco que tá, você consegue já colocar ali uma planta. Você troca aquela planta e coloca uma outra com raiz ali devagarzinho. E daí você rega. Troca a planta, coloca o musgo, já rega o terrário, aquela boa primeira rega que eu sempre falo aqui no canal. E já vai dar certo, gente. Às vezes você nem precisa desmanchar. Porque eu também considero o terrário a parte artística que a gente faz nas camadas. Dá um baita trabalho e tem um custo também. Então, o legal é tentar preservar essa parte seca ali, se você vê que o problema foi só falta de água. Já rega, presta atenção se a vedação do seu terrário está boa ou não. E não necessariamente você precisa trocar a vedação. Às vezes você só precisa tentar regar o terrário com mais frequência. Segundo sintoma, folhas amarronzadas e melequentas. Sabe quando a folha fica meio melequenta? A gente fala que mela. Ou o musgo está verde escuro. Isso é sinal de excesso de água. Pode ser também sinal de contato direto de água, porque dentro do terrário a gente não deve deixar água parada em cima das folhas, nem em cima dos musgos. Então pode ser que você tenha regado, a água ficou parada em cima, ou pode ser que tem muita água ali dentro daquele terrário e ele está acumulando muita umidade ali dentro, está ficando muito molhado e a planta está apodrecendo. A raiz da planta vai apodrecer. Né? A gente, quando faz vaso, não coloca ali a camada de drenagem para a água não ficar em contato com a água parada. No terrário, isso também é válido, por isso que a gente coloca a camada de drenagem. Uma curiosidade, por conta do tamanho, né, dos vasos e do terrário, você não precisa necessariamente fazer uma camada de drenagem. Camada de drenagem só é necessária a partir de vasos com boca
a partir de 15 centímetros. Se tem menos de 15 centímetros, você pode colocar terra. Mas no terrário, como a gente coloca muita água, né? Tá sempre ali, tem muita umidade. E a gente não tem esse controle, né? Ele não fica aberto para evaporar água. É interessante que você faça essa camada de drenagem e não precisa ser com pedra. Terceiro sintoma que você precisa ficar atenta: manchas brancas no seu terrário. Muitas vezes aparecem umas manchas brancas que podem aparecer direto no substrato, assim, no meio do terrário, ali no meio, aparecem umas manchas esbranquiçadas, tipo um algodão, ou algumas camadas, uma camada de algodãozinho branco em cima das folhas. Não significa que o seu terrário morreu. O tratamento é diferente para os dois casos e a sentença também. Se as suas manchas brancas, né, esse algodãozinho, essa coisa estranha, apareceu no substrato, a minha recomendação é que você desfaça o terrário inteiro. Não tem como você saber para onde que foi aquele bolor. Isso é mofo, isso é fungo. Você não tem como saber o que está contaminado ali dentro ou não. Já pode ter ido até sido absorvido pela planta. Então, não é interessante que você mantenha esse terrário. Desfaz todo ele, joga tudo fora, lava bem o terrário. E, quando for fazer de novo, não esquece de higienizar o terrário, higienizar o vidro, usar materiais novos. Nunca reutilize substrato dentro do terrário. Tem que ser um substrato novo. Não pode utilizar o substrato que vem no vaso da planta. Você não sabe se tem alguma contaminação ali. E dentro do terrário, se tiver alguma coisa, algum bichinho, isso vai se potencializar e o bichinho vai eclodir ali e vai dar problema dentro do seu terrário. Nunca reutilize. Esse é um dos maiores casos que acontecem esse fungo. E coisas que também contribuíram para ele se desenvolver. Um ambiente muito quente, úmido e escuro. Isso contribuiu para o seu fungo de se desenvolver ali dentro. Agora, se essa manchinha branca, esse bolorzinho apareceu nas folhas, o tratamento é um pouco mais simples e a sentença não é tão grave. O seu terrário não morreu, mas a sua planta pode estar sofrendo com excesso de umidade. Eu já tive problema com chamedória, sabe aquelas palmeirinhas? A chamedória, se ela fica em contato com o vidro, assim, com água parada nela, ou se tem muita água no vidro e ela fica encostando no vidro, ela bolora. Ela não aceita bem esse excesso de umidade em cima das folhas. Pode ser que nasça um algodãozinho branco, ou pode ser que nasça uma camada branquinha assim em cima, como se fosse um pozinho. Mas não é um pozinho, né? Daí é só você podar essas folhinhas, tirar e acompanhar o terrário. Se tiver mais folhas como essa encostando no vidro ou com água parada, poda, tira a água de cima e monitore o terrário. Mas se o terrário não morreu, ele só teve ali um probleminha com aquelas folhas. Agora, se as manchas brancas apareceram no substrato, aí não tem o que fazer. Quarto sintoma, que você pode achar que seu terrário está morrendo: planta toda esticada, estirada, com poucas folhas, pouca cor, meio esbranquiçada. Mas ela tá lá, ela tá firme. Se você conseguir tocar na planta, ela tá lá, uma planta firme. Mas ela tá com umas folhas mirradinhas, não tá rebrotando, tá toda esticada, pescoçuda. A gente chama esse processo de estiolagem. E o que é a estiolagem? É esse aumento, né? Ela fica pescoçuda, esse aumento da planta e essa deformação da planta que acontece com ela quando ela tenta alcançar mais luz. Então ela vai ficar assim, ó, sempre assim, pro lado da luz. Se o seu terrário tá aqui e a janela tá aqui, ela vai ficar assim, ó, vai começar a ficar toda esticada assim, querendo a luz. Tá? Então é isso que acontece. Então você tem que prestar atenção se o seu terrário não está recebendo pouca luz, tá? Deixa ele mais próximo à janela. Não significa que a sua planta está morrendo. Às vezes até os musgos ficam assim, com os bracinhos levantados em direção à janela. Mas não significa que ele está morrendo. Significa que ele precisa de mais luz. Quando você colocar o seu terrário próximo à luz, a planta vai voltar ao normal? Não. Ela não perde aquela deformação que aconteceu. Nem o musgo, nem a planta. O que vai acontecer é que ela vai parar de ficar toda estiolada, toda estirada. Pode ser que ela rebrote ali naquela parte, dê mais folhas ali na ponta, mas ela não vai parar de estiolar. O que você pode fazer para melhorar a aparência dela? Você pode podar. Se a gente estiver falando de fitônia aceita a poda super bem.
poda ela curtinha que ela vai começar ali a rebrotar e vai rebrotar melhor e sem essa deformação. Se a gente está falando de chamedória, ela não aceita muito bem poda, onde você podar não vai crescer mais. Mas ela vai rebrotar e as novas folhas não vão ficar deformadas, enfim. Mas é difícil acontecer deformação com chamedória. Mas eu só usei esse exemplo para você entender que tem planta que vai aceitar a poda melhor do que outras, tá? Fitônia, que é o que a gente mais usa dentro do terrário, aceita a poda, corta ela, você pode até replantar aquela fitônia que você cortou, pescoçuda, replanta, coloca ali, faz uma estacagem ali no chão, ou seja, reprodução por estaca de planta, coloca ela ali na base do terrário que ela vai enraizar também. Quinto e último sintoma, eu acho que eu comentei sobre ele aqui, mas eu quero falar dele especificamente à parte, porque muita gente chega para mim com esse terrário, me pergunta, achando que morreu, achando que não tem mais jeito, porque não dá nem para enxergar o terrário. Eu já comentei um pouco sobre ele aqui, né, na primeira causa lá, quando eu falei do excesso de umidade, mas eu vou falar especificamente dele aqui, num caso que a planta não tem nada específico nela, nem no musgo. Mas às vezes o terrário estava bem, estava ok, aí a pessoa foi lá, regou demais, né? Fez uma rega ali, fez a manutenção da rega, regou, e daí ele começou a ficar todo embaçado, não consigo nem mais enxergar dentro do terrário, porque essa água fica o tempo inteiro condensada na parede do vidro. Isso pode acontecer, mas de longe não significa que o seu terrário morreu, não. Você tem algumas opções que você pode seguir a partir daí. Se for um terrário grande, com a boca grande, você pode limpar. Pega um papel, de preferência papel toalha que não vai se despedaçar, mas pode ser um papel higiênico, nunca algodão, e limpa o terrário por dentro, seca. E fecha de novo. Se voltar a ficar embaçado, você vai abrir e vai ficar isso de novo. Normalmente a gente monitora por 24 horas, um dia, quando isso acontece. E a segunda parte, E a segunda opção é um terrário que você não consegue colocar a mão lá dentro. Nem mesmo com uma pinça, um papelzinho, nada. Você não consegue secar. Aí você vai ter que usar a técnica 24-24. Ou seja, 24 horas você vai deixar o terrário aberto, vai abrir o terrário, esperar aquela água evaporar, porque ele vai perder essa umidade, e vai fechar o terrário por mais 24 horas. Se ele continuar embaçando, você vai repetir o processo. E você vai, assim, até recuperar a umidade correta, até chegar à umidade correta do seu terrário. Eu sei que não é legal ficar abrindo e fechando o terrário, mas a gente está falando de um caso que o terrário já está muito molhado e não tem como tirar aquela água de lá de dentro. Então a gente tem que fazer a técnica 24-24. Eu não gosto de deixar o terrário aberto por muitos dias, porque ele pode secar muito rápido e eu não perceber. Então eu gosto de sempre fazer isso num ciclo de um dia, sempre 24 horas, fechado 24 horas, aberto 24 horas, fechado 24 horas, até ele se recuperar, tá? Ou seja, eu fechar o terrário e ele não ficar embaçado. Significa que a umidade já está equilibrada e eu não preciso mais ficar abrindo para evaporar aquela água. Mas uma coisa que precisa ficar na mente de vocês é que, para determinar se um terrário morreu ou não morreu de verdade, precisa de uma avaliação. Como eu disse lá no começo, não existe fórmula mágica. Cada terrário com plantas diferentes pode exigir tratamentos diferentes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. Isso me ajuda muito e faz o canal crescer. Se você quer aprender o jeito certo de fazer terrário comigo, que faço terrários e dou aulas há mais de 5 anos, eu tenho um treinamento perfeito para você. Se inscreva na lista de espera, o link está aqui na descrição do vídeo. E não perde a chance de ser avisado assim que a gente abrir turma para o meu treinamento da Universidade Arte Aflora. O meu treinamento que vai te ensinar desde o básico, que é fazer terrário, até marketing digital, ou seja, como mostrar o seu trabalho no Instagram, e formas alternativas de ganhar dinheiro com terrário, além da venda direta de terrários, como, por exemplo, feiras de rua. E se eu esqueci alguma causa que está te tirando o sono, de como recuperar o seu terrário, de algum sintoma que ele está tendo, comenta aqui nos comentários que eu adoro ler o que vocês me mandam. E eu sempre respondo, tá, pessoal? Obrigada e até o próximo vídeo.